Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Késia e nós estamos no estudo sobre Apocalipse, livro de Apocalipse. E hoje nós vamos ah, falar sobre Esmirna e Pérgamo. Então você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 17. Vamos começar com Esmirna, a igreja de Esmirna. Então, já é comprovado, a gente vê isso até hoje. A igreja, durante toda a história da igreja, e hoje em dia, quanto mais uma igreja foi perseguida, mais pura e forte ela se tornou. Na verdade, o maior crescimento da igreja foi durante perseguição. E hoje em dia nós encontramos igrejas altamente perseguidas que são enormes e são fortes e são puras, porque os falsos cristãos, aqueles que acham que são cristãos, mas não são, eles não suportam perseguição, eles saem da igreja. A Bíblia, em vários textos, relaciona perseguição com força espiritual. É como se Deus fizesse uma separação do joio e do trigo ainda agora, durante a perseguição. E a igreja em Esmirna não foi diferente, ela era uma igreja purificada devido à alta perseguição que sofria. O mártir cristão mais famoso de Esmirna foi chamado Policarpo. Eu aconselho você a pesquisar sobre a vida de Policarpo, é linda essa história. A igreja era tão leal a Roma, a cidade de Esmirna era tão leal a Roma que os cidadãos, em 195 a.C., eles construíram um templo para adorar Roma. Pode isso? Em 26 depois de Cristo, eles construíram um templo para adorar o imperador Tibério de Roma. Então, era um local muito perseguido. Versículo 8 diz, fala sobre a forma como Cristo se apresenta à igreja. Então, diz respeito à igualdade com Deus. Ele se apresenta como o primeiro e o último, ou seja, essa é uma designação que nós vemos sobre Deus. Então, ele é Deus. O que ele está dizendo aqui é que ele é Deus. E ele também se apresenta com um encorajamento, com um consolo aos perseguidos. Que ele diz: aquele que foi morto e reviveu. Mesmo enfrentando a morte, eles poderiam ter certeza de que Cristo venceu a morte e estaria ao lado deles. No versículo 9, os cristãos de Esmirna, eles se submetiam à autoridade ao imperador, mas eles se recusavam a adorá-lo com sacrifícios. Lembra, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. O cristão deve se submeter até o ponto em que o governo manda o cristão fazer uma coisa que a Bíblia proíbe, ou o governo proíbe o cristão de fazer algo que a Bíblia ordena. Nesse momento, o cristão não pode obedecer ao governo. E era isso que acontecia com Esmirna. Eles também não participavam mais da vida social, porque a vida social lá
envolvia adoração pagã. Tudo envolvia adoração pagã. Além disso, haviam os judeus que acusavam os cristãos de canibalismo, imoralidade, diziam que eles eram destruidores de lar, ateus, vejam bem, e até rebeldes politicamente. Jesus diz que esses judeus estavam blasfemando contra os cristãos e que eles nada mais eram do que adoradores de Satanás. No versículo 10, Jesus diz: não tenha medo, não tenha medo. Deus permitiria o sofrimento para provar a igreja, mas em sua misericórdia, ele determinou que seria por um período curto de 10 dias. Jesus pede, então, que eles permaneçam fiéis até a morte. Difícil, né? Era difícil viver lá. E que eles receberiam a coroa. O que é essa coroa da vida? É a recompensa, o prêmio, que é a vida eterna. No versículo 11, ele termina essa carta nos prometendo que mesmo que sejamos perseguidos e até mesmo sejamos mortos por amor a Cristo, nós não passaremos pela segunda morte, que é a morte eterna no inferno. Essa é uma promessa para o verdadeiro cristão, aquele que confia no Senhor e é fiel ao Senhor. Então, é um consolo muito grande saber disso. Em relação à igreja em Pérgamo, como Jesus se apresenta a Pérgamo? Versículo 12. Jesus tem a espada de 2 fios. Se você for em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, você verá que a espada de 2 fios é a palavra de Deus. Ela expõe os pensamentos e as intenções do coração humano. Então, aqui, quando Jesus se apresenta a Pérgamo, ele está se colocando como o juiz e o executor. Pérgamo era uma igreja mundana. Mas o que significa ser uma igreja mundana? Significa que Pérgamo era uma igreja que colocava o sistema, o mundo e tudo relacionado à vida nesta terra acima de Deus. Você conhece alguma igreja assim? João, o apóstolo João, diz em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, para não amarmos o mundo. E esse é um alerta muito importante para nós hoje em dia. A cidade era o centro, a cidade de Pérgamo era um centro de adoração aos imperadores romanos. Além de ter outros templos para outros deuses greco-romanos. A referência ao trono de Satã, nessa carta, pode significar o culto ao imperador, que era feito ali, porque essa era o principal motivo de perseguição aos cristãos, é que eles não queriam se curvar, cultuar o imperador. Jesus elogia os cristãos que permaneceram fiéis em meio à perseguição. Ele sempre elogia a quem passa por perseguição e permanece fiel. Porém, nos versículos 14 e 15, Jesus diz que eles aceitavam as heresias
e os falsos pastores sem confrontá-los. Como as igrejas de hoje, Pérgamo falhou em disciplinar. Aliás, essa disciplina é instruída por Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 18. Jesus cita duas heresias graves que a igreja não confrontou. Uma foi a doutrina de Balaão. Você pode ver a história completa em Números capítulos 22 a 25. Consistia em imoralidade sexual e idolatria. A igreja foi seduzida e alguns estavam, inclusive, participando do que a cultura oferecia. A segunda heresia foi o ensino dos nicolaítas, que da mesma forma incentivava cristãos a participarem da imoralidade da época, dizendo ser liberdade cristã. A maioria da igreja não fazia isso. O problema é que a igreja aceitava esses irmãos que faziam isso, cometiam imoralidade, aceitavam no meio da igreja sem disciplinar. No versículo 16 diz que o único remédio para o pecado é o arrependimento. E é isso que Jesus pede: arrependei-vos. Caso contrário, toda a igreja seria castigada. A igreja não pode ser o lugar onde o pecador se sente confortável. A igreja deve ser o lugar onde o pecador ouve a verdade e se arrepende. Jesus, aqui nessa carta, promete ao vencedor, primeiro, o maná escondido. Lembre-se que Jesus é o pão da vida. E o maná simboliza todas as bênçãos e benefícios de conhecer a Cristo. Segundo, a pedra branca. Havia um costume romano antigo de premiar um atleta com uma pedra branca e com o seu nome escrito na pedra. Com aquela pedra, o atleta vencedor poderia ir ao banquete dos vencedores e receber outros prêmios. Cristo nos promete entrada eterna e celebração eterna no céu. Terceiro, o novo nome. Não em oposição, novo em oposição a velho, mas como diferente, é uma qualidade diferente de nome. É um nome diferente. E isso reflete o amor de Deus, que é especial a cada um dos seus filhos. Isso significa que você é único, única, que você é especial para Deus, tem um valor especial. Ele nos ama de forma, não como um conjunto, a igreja toda, não. Ele nos ama individualmente. Que coisa maravilhosa é essa? Não é porque eu sou parte da igreja só porque que Deus me ama. Não, Deus me ama e me escolheu individualmente. Késia. Deus me ama. Que você possa refletir sobre esse texto e pense se você está
se deixando contaminar com aquilo que está no mundo. Se o que está no mundo, o sistema, tudo que tem aqui nessa terra, te seduz a ponto de você colocar no lugar de Deus. Isso é muito sério, muito grave. E se isso está acontecendo com você, arrependa-se. É essa a palavra do Senhor. Arrependa-se. E que você possa voltar a buscar ao Senhor, que você possa voltar a amar o Senhor e que você mude de atitude, para que você seja e persevere para você receber o seu galardão, o seu prêmio e ter esse nome especial. Você é especial, você é a única aos olhos do Senhor, você é especial. E Ele ama cada um de nós individualmente. Nunca se esqueça disso. A graça e a paz do Senhor. Até a próxima.